Boa noite, mais um Lanterna do Eibe. E hoje eu troquei o tema muito em função das discussões que eu vi nas redes. Queria agradecer hoje ao Gabriel, que está substituindo o Eric está fazendo o giro dele pelo Sul, a cruzada, a jornada, a peregrinação do faroleiro. E falar boa noite, Gabriel, obrigado por ter substituído. O Eric, obrigado por estar aqui hoje e ter feito a troca do thumbnail a tempo. Tudo bem contigo, Gabriel? Tudo bem, professor. Graças a Deus. Boa noite a todo mundo aí assistindo a gente. E feliz porque o Eric tá na estrada, né, conhecendo o pessoal, aí manda as fotos, manda os relatos, então é uma maneira. Ele é um pouco de cada um de nós, né, conversando com as pessoas, nem todo mundo pôde fazer, ele que se dispôs a fazer essa cruzada, mas creio que no meio do ano e nesses encontros pontuais a gente consiga estar mais perto de vocês, tanto, né, tete a tete, quanto no trato posterior, né? É diferente você conversar com uma pessoa no WhatsApp e depois que você a conheceu pessoalmente. Então, muito obrigado aí por vocês terem recebido também o nosso querido Eric. Mas vamos falar um pouco da mudança que eu liguei hoje. O Gabriel, falei, Gabriel, vamos trocar o tema. Eu vi que o AVC do Pirula, ele gerou uma comoção, não uma comoção, mas uma discussão profunda nas redes. E eu queria reforçar um ponto que eu já abordei antes, sobre o falso bom-mocismo, a hipocrisia. Falso bom-mocismo é a pessoa fingir ter atributos que ela não tem. O brasileiro não é um bom moço. O brasileiro é um povo ultra-violento. É um dos povos mais violentos que tem. Não no atacado, a gente não organiza grupos muito grandes para massacrar outros grupos. A história do Brasil ela é regada de violência no varejo. Os casos de violência no atacado interno, guerra civil, raríssimos. Tem. Podemos até marcar um episódio para contar os episódios, os casos de perseguição, violência. O mais famoso é Canudos, mas tem um monte de outros episódios tão graves ou piores do que Canudos, esquecidos na história. Canudos não foi esquecido, por quê? Porque nós tivemos o Euclides da Cunha, maravilhoso escritor, leiam Os Sertões, onde ele relata, tendo vista o Zeitgeist, o espírito do tempo, com aquela visão cientificista, né, do que estava acontecendo, como o meio ambiente gerou o sertanejo. Voltando aqui ao ponto. Eu acredito muito na importância do faroleiro. Esse programa, o Lanterna do Eibe, sou eu com a minha lanterna tentando mostrar para vocês o que eu vejo. Tentando passar para vocês o que eu acredito ser importante para o faroleiro. E uma das coisas mais importantes é combater a mentira, você se conhecer, não ser hipócrita, não ser arauto de qualidades que 99,9% das pessoas não têm. Eu vi as discussões nas redes e, olha, fiquei muito bem impressionado com o posicionamento dos faroleiros, porque é isso mesmo. Desejo mal para o Pirula? Não desejo mal para ele, não. Se eu pudesse, eu gostaria de nunca mais escutar nada a respeito dele. Eu acredito que é uma pessoa extremamente nociva para a história, como 100% nocivo? Não, pode ter tido alguns capítulos positivos na história dele, mas é uma pessoa que o saldo dele é amplamente nocivo, por quê? E ele não é o problema, o Pirula não é o foco, hein? Mas por que ele é nocivo? Porque ele capturou a bandeira de forma inapropriada, capturou a bandeira da ciência para impor totalitarismo. A ciência pressupõe, sim, a ampla discussão, não dogmática, não tem dogma. Você pode falar o que você quiser. Não somente ele, mas muitos senadores, muitos governadores, muitos jornalistas, muitas pessoas importantes enfiaram goela abaixo as vacinas sem dar a oportunidade para médicos, gente formada na área, apresentar os riscos para as pessoas decidirem.
Toda vacina tem risco. Toda vacina, já falei aqui antes sobre isso. Toda vacina tem risco. Eu sou contra a vacina? Não. Eu sou a favor que você saiba quais são os riscos e os benefícios da vacina. Você é a favor de vacina contra a poliomielite? Sou 100% a favor de vacinar todo mundo, meus filhos. Mas existe um percentual minúsculo, muito pequeno, mas existe, de pessoas que têm reação e ficam aleijadas o resto da vida em função de terem tomado a vacina da polio. Se a polio for erradicada do mundo, eu sou contra dar a vacina da polio. Foi erradicada do mundo? Foi erradicada. Para de dar a vacina. Por quê? Porque tem um percentual mínimo de crianças que ficaram aleijadas pelo resto da vida por tomarem isso. Assim como a varíola. A varíola foi erradicada do mundo. Sobrou só em ampola, uma na Rússia e uma nos Estados Unidos, que pode ser usada, assim, como arma biológica. Quando minha mãe era médica, falecida mãe, médica, cardiologista, time top dos primeiros transplantes de coração. Quando eu nasci, a varíola já tinha sido praticamente erradicada no mundo. Ela falou, não vou dar a vacina da varíola, porque ela é uma vacina muito forte. Ela tem impacto, ela tem uma quantidade de efeitos colaterais, não para todo mundo, mas para um grupo pequeno de crianças que não vale o risco, benefício, dado que a varíola foi erradicada. Eu não tomei vacina da varíola. Tomei outras vacinas, mas a da varíola não. Uma vacina que é barra pesada é a da febre amarela. Não é uma vacina tranquila. Mas eu tomei. Tomei umas 3 vezes na vida. 3, e dei para os meus filhos. Eu decidi levar meus filhos para a Amazônia. Falei, não, eles conhecerão a Amazônia. Eu conheci a Amazônia, lá tem febre amarela, e eu dei vacina neles de febre amarela. Pô, Abrão, você não precisava ter ido para lá, tá, não sei o que lá. Achei que, pela experiência, eu que os coloquei no mundo, estou criando, educando, ensinando, pagando tudo. Eu sei o que é melhor para os meus filhos. Eu quero que eles conheçam o Brasil, eu quero que eles conheçam a Amazônia. E para conhecer a Amazônia tem que ter a vacina da febre amarela. Tem risco, não é uma vacina tranquila. Muito bem. Quando teve o episódio da Covid, que hoje já tem documentos, era proibido. Isso que eu estou falando hoje, se eu falasse as mesmas coisas há 3, 4 anos, o meu canal seria derrubado em função de petista, de bolsolepra, que iam denunciar o meu canal, denunciariam o meu canal para me derrubar, para me calar. O que nós não temos, não tem um parlamentar falando, olha, os responsáveis, um deles com certeza é o Partido Comunista Chinês, tem que indenizar as pessoas que perderam seus negócios, que perderam entes familiares. Pô, mas não tem dinheiro sim. O Partido Comunista está cheio de patrimônio, empresa, investimento no Brasil. Vocês fizeram, vocês pagam. Indenizem quem vocês prejudicaram. Era arma biológica? Tem que saber, tem que investigar. Isso que é o pensamento científico. Eu tenho liberdade de fazer as perguntas que eu quiser. Total. Me apresente os argumentos. Se você me convencer o contrário, eu mudo de opinião. Esse é o pensamento científico. Apresente os argumentos, nós veremos se tem inferência, né? Estatística, se eu consigo observar o que você está me falando, você tem como me provar isso que você está me falando? Tem. Então, eu mudo de opinião. Se não, está aqui, ó. Temos um monte de dados confirmando que foi feito em laboratório. E há, entre aspas, vacina, que não é uma vacina, é um experimento genético. Vacina, historicamente, é o bicho enfraquecido, que é reintroduzido, enfraquecido ou morto, que é introduzido no seu corpo para gerar anticorpos, para quando o bicho vivo entrar, seu corpo está preparado para defender. Aqui não, mexe no seu DNA. O que foi feito é uma coisa completamente nova, inclusive, mais de um dos pesquisadores que estavam desenvolvendo essa abordagem falaram, não tome, é muito arriscado. Ponto. Na época eu falei várias vezes, eu sou contra esse experimento genético, essa vacina de RNA
Diga-se de passagem, a do Dória, que ele trouxe aqui para o Butantan, não era RNA, era o bicho enfraquecido. Tinha menos eficácia no combate à Covid, mas tinha menos risco dos efeitos posteriores à vacina. Eu sou a favor de dar total transparência para as pessoas e dar acesso às pessoas a elas poderem escolher o tratamento que quiser. Ó, você tem o tratamento preventivo, você tem o tratamento durante a Covid que você pega, ou você tem a vacina também. Se você for criança ou tiver até 20 anos, não faz sentido você tomar vacina, porque praticamente não tem morte de pessoas que tomaram essa porcaria dessa vacina, das pessoas que pegaram Covid com menos de 20 anos. Raríssimos casos de pessoas morrendo com menos de 20 anos. Então, mas quiser tomar, o pai, a mãe ou o jovem adulto vai lá e toma e acabou. E dentre as vacinas, tinham vacinas muito mais arriscadas e outras menos arriscadas. Tanto é que a Fernanda Montenegro, a musa da esquerda, se recusou a tomar uma vacina. Ela chegou lá na fila. Fernanda Torres, a Dani está me corrigindo, foi a Fernanda Torres. Chegou no dia da vacina, o lote que tinha lá era de uma empresa que já se sabia que dava efeito colateral horroroso e ela se recusou. Fernanda Torres, essa aqui aí tá, o Oscar, o Diva, a musa da esquerda, falou, não quero tomar isso aqui. Por quê? Porque dá trombose, dá AVC, dá ataque cardíaco, dá acidente vascular. Gera um monte de efeitos colaterais. Ela se recusou. A esquerda, ó, fechou, ficou quietinha, não falou nada. O processo decisório tem que ser um médico que orienta o paciente a escolher o melhor tratamento. Quantas vezes eu fui a um médico que me apresentou a análise, o diagnóstico dele, eu falei, esse médico daqui, meu, beleza, não quero mais. Eu não quero mais. E se a pessoa for tão burra ou despreparada que não consiga, então ela tá à deriva no mar. Mas você que está me escutando, mesmo que você não tenha conhecimento, eu falo, procure, seja senhor do seu destino. Todo homem e mulher adulta deveria assumir que é senhor do seu destino, por mais limitado que seja a capacidade intelectual de uma pessoa, ela tem condições mínimas, ela tem que ser senhora ou senhor do seu destino. A pessoa tem que ser senhora do seu destino. Esse papo de coitadismo tem que impor. Pirula falou, tem que impor. Tem que impor. De cima de qual qualificação que esse cara tem para dar um diagnóstico e recomendar um tratamento? Formado em medicina? Não é. O senador, aquele Randolfo Rodrigues, também é formado em medicina? Não é. Então, veja, cada um que apresentou, que impôs um diagnóstico, deveria ser colocado no rol de responsáveis, inclusive com patrimônio, para indenizar quem foi obrigado a tomar a vacina. Você foi obrigado a tomar vacina? Apresenta aqui quem foram os senadores, os deputados, governador, presidente que assinou a obrigação, permitiu essa violência. Agora, eu sou 100% favorável a fornecer. Está aqui, é o que nós temos na mão. Tem aqui, era um pacote, era um pool de tratamentos que foram desenvolvidos, inclusive pelo médico americano que faleceu, Vladimir Zelenko, uma pessoa que estava morrendo de câncer, ele estava preocupado em salvar as pessoas. Antes das vacinas, ele descobriu uma forma, não era simplificar, tinha um monte de procedimentos que juntos geravam um efeito positivo na recuperação de uma pessoa atingida por Covid. Abraão, você é formado em medicina? Eu não sou, estou dando meu testemunho, porque eu peguei Covid. E eu peguei uma cepa violentíssima.
Eu estava no ministério quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos e todo mundo ficou doente de Covid. Menos no Palácio inteiro, porque eu ia ao Palácio, participava de reunião, só que aquela cepa, aquela variante da Covid, que já tinha matado muita gente, matou 200 mil pessoas no primeiro ano, era branda, perto do que veio depois. Essa daí não me contaminou. Se tivesse me contaminado, eu teria anticorpos e provavelmente eu não teria pego a variante mais agressiva que quase me matou. Eu peguei uma variante que teve pouquíssimos casos. Por quê? Que surgiu basicamente ali na Índia, foi para a Inglaterra e veio parar aqui no Washington. Só que ela não proliferou, porque o parasita, do modo geral, ele não quer matar o hospedeiro dele. Se o parasita rapidamente mata o hospedeiro, não dá tempo da doença se espalhar, do parasita se espalhar. Essa variante era muito agressiva. Matava rapidamente as pessoas. E eu peguei. Eu e meu irmão. Não morri por um fiapo, e eu, no meu relato, meu testemunho, não morri em função do tratamento precoce que eu segui, tá? Com orientação médica. Escolhi um médico. Eu tenho a liberdade de escolher um médico e escolher o tratamento sobre o destino da minha vida e dos meus filhos. Isso é um direito meu. E vou lutar por esse direito, por essa liberdade. Esse pirula é o oposto. É o oposto. Muito bem. Eu, no Banco Mundial, eu assinei para que fosse liberado empréstimos para quaisquer país que não tivesse recurso comprar vacina, desde que não fosse obrigatório a vacinação. A disponibilizar para quem quiser tomar está aqui. Por quê? O cara tem 70 anos. Não estou falando que era essa a probabilidade é menor. Não é todo mundo que tomou que tem efeito colateral e morre. Não é todo mundo que tomou que tem efeito colateral e fica com alguma sequela. Mas existe uma probabilidade da pessoa tomar vacina e morrer. Ponto. E existe uma probabilidade da pessoa não tomar vacina, pegar a Covid e morrer. Vamos supor que seja 50%, só para vocês entenderem a lógica. Eu tenho 50% de chance de tomar vacina e morrer. E tenho 50% de chance que, se eu não tomar vacina, eu não morro. Se eu sou jovem, eu não vou tomar vacina. A chance é muito menor. Agora, se eu sou velho, falta mais, sei lá, estou com 70 anos. Se eu tomar vacina, eu posso morrer daqui a 5 anos. Eu vou tomar vacina porque eu já estou mal. Se eu pegar aqui, eu sei que eu vou morrer. Então, eu vou tomar uma decisão sua, pessoal. Eu não tenho condição de te dizer o que é melhor para você. Pesquise, analise, não quero carregar esse peso. A vacina foi tirada de circulação. A empresa que fez reconheceu que dá sim sequela de acidente vascular, ataque cardíaco, AVC, acidente cardíaco, derrame, parada cardíaca, né? Derrame e trombose. Pode dar acidente cardiovascular em qualquer parte do corpo. Pode perder a perna, pode ter o derrame no cabelo, pode o coração entupir e parar. Então é importante o quê? Por que eu estou contando toda essa história? Primeiro, compromisso do Farol é com a verdade e com a liberdade. O que é a verdade? Eu e você, nós desconfiamos do que seja verdade, mas você tem a liberdade para discutir ela a fundo, total. Aqui no Farol da Liberdade, você tem total liberdade de perguntar, pô, Abraão, a Terra é plana? E eu vou apresentar meus argumentos. Está aqui, ó. Eu já dei a volta ao mundo, não dá, pela teoria da Terra plana, fazer as coisas que eu fiz, eu presenciei, eu vi. Se você não provar que eu delirei, que eu estou tendo uma alucinação há 40 anos, eu acredito que a Terra é uma esfera. Me apresente os argumentos. Mas você tem liberdade para questionar, perguntar. Isaac Newton, ele falava as maiores loucuras possíveis.
Se você pegar o que ele escreveu, eu acho que metade do que ele escreveu era loucura. Loucura assim de sair língua de sogra da orelha. A outra metade é genial. Só a liberdade permite uma pessoa como Isaac Newton chegar às conclusões e desenvolver as teorias. Não foi só física, foi cálculo, foi tudo, cara. Astronomia, tudo. Então nós temos que preservar o quê? A disposição de buscar a verdade. Eu não tenho... Você pode chegar mais perto da verdade. Mas ter certeza que isso é verdade são outros 500. Só existe uma verdade. Você se aproxima dela. Liberdade para fazer as suas escolhas. Um médico está qualificado a dar um diagnóstico e recomendar um tratamento? Está. Randolph Rodrigues está qualificado a impor a vacina? Não. O Pirula está? Não. Falar que o médico que recomenda, formado, um tratamento precoce, deveria ser punido com prisão, com perda do diploma, é um ato totalitário. Um ato que prejudicou muita gente, assustou muito médico bem intencionado, assombrou muita gente. Essas pessoas, na minha opinião, não o Pirula. Pirula já tem agora aí, já está encaminhado. Não desejo que ele morra. Também não vou rezar pela alma dele. Eu gostaria de nunca mais escutar Pirula. Leva a vida dele, acabou, tchau. Agora, as pessoas que realmente agiram, ele teve contribuição nesse processo, ele é uma influência grande, deveriam ser responsabilizadas pelo mal que fizeram. Responsabilizadas na pessoa física e no patrimônio delas. Essa é a minha opinião. E eu tenho o direito de dar essa opinião. Direito em que sentido? Eu tenho a liberdade, tenho a disposição de lutar por essa liberdade e eles vieram para cima de mim. Entrando no assunto do... Eu não sei se eu termino aqui a questão da Covid. A vacina hoje já se apresenta a possibilidade... O pessoal não fala, porque tem muito responsável solto. O pessoal não fala, porque o lobby do Partido Comunista Chinês é gigantesco. As vacinas dão, sim, efeito colateral grave. Elas foram impostas, em muitos casos, para grupos etários que não teriam tanta mortandade, correndo um risco gigantesco, e agora tendo os efeitos colaterais disso daí. Quais são os efeitos colaterais? A princípio, são 2 casos aqui muito claros que estão com estudo em local sério, que é acidente vascular e câncer. Estava aqui nos Estados Unidos, a América queria, porque eu queria que eu fizesse colostomia, para ver se eu tinha câncer no reto. Falei, na minha família não tem caso de câncer. Oi? Colonoscopia. Graças a Deus, eu nem quero aprender direito a falar essa palavra. Primeiro que não é um exame tranquilo, que dependendo de como fizer, pode até perfurar, que é pelo escapamento e ver lá, não é tranquilo. Não é, não, vamos dilatar a pupila para ver se está tudo bem com o olho. Não é isso. Tem que fazer porque está tendo epidemia de câncer. Está tendo epidemia de câncer, está tendo muitos casos de câncer. Por quê? Não no reto, está tendo um monte de casos de câncer que não são típicos. O que é um câncer típico? Agora vamos falar. Na minha família, as pessoas não têm câncer. Na minha família, as pessoas morrem de acidente vascular. Principalmente derrame, isso que o Pirula teve. Meu avô, Orlando, morreu de derrame não, ele começou a ter derrames a partir dos 55 anos. Ficou xarope, viveu até os 80, mas ficou completamente xarope. Realmente ficou mal. A minha mãe, na mesma idade do meu avô, morreu de derrame. Eu sou, potencialmente, uma pessoa que tem chance de ter derrame. Com que idade? 55. É a data de exercício da opção Abraham Weintraub. Né? Eu tenho data de exercício, 55. A Dani tá. Eu espero passar pelos 55, estou com 50, farei 54 agora em outubro e espero passar dos 55. Estou me cuidando, tal. Não precisa ficar apavorado. Né? Todo mundo vai morrer um dia, ok? Espero romper essa tradição familiar.
mas eu sou do grupo de risco para acidente vascular. Para câncer, não. Se eu tivesse um câncer muito esdrúxulo, muito exótico, tipo o Constantino, que tomou a vacina, seria um caso de estudo, porque ele teve esse câncer tão exótico, sem ter caso na família. Então, começar a analisar o que gerou. Está tendo epidemia de câncer, está tendo epidemia de acidente vascular. AVC, acidente vascular cerebral. Acidente vascular é qualquer um, né? Coração, na perna, no braço, etc. No pulmão, né? Embolia, né? Da embolia. Então, é importante as pessoas terem essa percepção. Pirula é mais um. É um cara que ele particularmente me atacou de forma abjeta, de forma covarde, de forma vil, em várias oportunidades, gratuita, em várias oportunidades. Teve um episódio que o Pirula teve um comportamento extremamente calhorda. Na época que o Lewandowski, ministro do STF, que me negou um habeas corpus, quando o STF dava claros sinais que gostaria de me ver preso, Lewandowski foi ao meu condomínio e a minha casa não estava à venda. Eu reclamei que eu não me senti confortável e o Alexandre de Moraes me obrigou a ir depor a Polícia Federal, porque eu não havia dito Lewandowski. Quando eu fui depor a Polícia Federal, eu falei, o Lewandowski foi o meu condomínio e tal. Aí o Lewandowski falou, eu fui, mas eu não vi a casa dele. Como é que eu fiquei sabendo? Eu estava nos Estados Unidos, ninguém me ligou para avisar. O que o Pirula fez? O Pirula, de uma forma assim, abjeta, escreveu que a minha casa, que eu trabalhei duro, juntei dinheiro, uma casa com o fluxo de renda de um ministro do STF, 40, 50 mil reais por mês de salário bruto, não dá para comprar, gente. Minha casa com 40 mil reais por mês de salário, 600 mil reais por ano pagando imposto, você não compra a minha casa. Lewandowski estava visitando o lugar de casa muito caro. Se você não for empresário, não tiver grandes sacadas, posicionamentos, salário, não dá para pagar. Como é que ele foi lá, tal? Ok. O Pirula, de forma abjeta, falou que eu não lembro do termo que ele usou, ele escreveu isso, extorquiu, arrancou, roubou do seu pai, da sua mãe. Naquela mentira que eu tentava tirar dinheiro do meu pai, da minha mãe, aquela mentira que eu processei, ganhamos, tal, mostrando, minha mãe morreu há 30 anos. Pirula fez essa baixaria comigo, não só essa, fez várias. Tenho raiva dele, eu não atravessaria a rua para falar com ele. Tenho pena dele, também não tenho pena dele. Eu não sou falso bom moço. Eu quero que ele tenha o que lhe é devido. Se ele foi uma pessoa boa ao longo da vida dele, na sua maioria, todo mundo tem defeitos e qualidades, todo mundo de vez em quando dá uma pisada na bola. Se ele só pisou na bola comigo e ajudou todo mundo ao redor dele, beleza. Não creio que seja o caso. Pelo comportamento que ele teve com a vacina, eu acredito que é uma pessoa extremamente negativa. Pelos outros comportamentos que ele teve ao longo da vida, a minha visão é que é um saldo negativo. O que nós precisamos acabar aqui no Farol é o falso bom moço. Eu não me apresentarei como sendo uma pessoa que é só amor, só perdão, é só maravilha. E eu acredito que nesse momento o Brasil não precisa de uma pessoa dessa. Hein? Para os hebreus, para os judeus receberem Jesus, primeiro eles tiveram que ser civilizados por Moisés. Antes de Jesus, tem que ter lei mosaica. Depois da lei mosaica, aí vem Jesus, na minha opinião. E mesmo Jesus não é, tá tudo bem, é tudo certo, você pode fazer o que você quiser. Não é assim que funciona. Nós temos que nos levantar e lutar para que o mal pare de ser feito. Primeira coisa. A segunda coisa, buscar alguma justiça aqui na Terra.
quiser entregar, falar, não, o mal já prevalece, acabou, beleza, então, sei lá, sai do farol. Aqui é para quem quer lutar. E lutar para quê? Para que seja feita a justiça. Você é uma. Eu abro meu coração para vocês saberem o que tem dentro do meu coração. Existe perdão? Existe perdão. Mas o perdão pressupõe a pessoa vir pedir desculpa, se arrepender e se redimir pelos maus feitos que ela fez. Pirula. Reject. Você não faria uma TED? Não, imagina. Você rezaria pelo Pirula? Não, eu não. Nada do Pirula, eu quero distância dele. Eu quero distância do Pirula. Desejo o mal dele? Não, eu quero distância, longe. Se esse cara ficar bom e sair do Brasil, para mim tanto faz, nunca mais for para outro planeta. Ótimo. Agora, no Brasil, foi uma pessoa que fez mal para mim, para minha família e para muitas, muitas, muitas pessoas, porque ele tem uma visão totalitarista e tem uma visão, sim, má do mundo. Se eu chegar, chegar à presidência, saibam que é isso que está no meu coração. Haverá um grande acerto de contas com corrupto, com ladrão, com fascínio. Não tenha dúvida que haverá um grande acerto de contas. Eu não sei se eu chegarei à presidência. O que eu acredito é que o farol chegará ao poder. Porque não existe outro caminho que não pelo farol. O farol hoje é o único movimento que prega o combate à corrupção. Hoje o farol é o único movimento que prega o combate à corrupção. Pirula prega, não. O Sérgio Moro também não. Dallagnol, não. O bolsonarismo hoje defende, está cheio de heróis que são suspeitos de serem corruptos, mega corruptos. Um monte de gente que mente constantemente, que usa o coitado como bucha de canhão e agora está adotando heróis comunistas. O bolsonarismo hoje tem o PCO e o Aldo Rebelo como referência. Então, veja, o que eu queria, eu até troquei o termo porque achei ele relevante. Nós precisamos ter o compromisso com a verdade. A verdade, chegando à presidência, ao poder, é para fazer um grande acerto de contas. Tem perdão? Tem perdão. Tem perdão. Mas o perdão pressupõe realmente um arrependimento legítimo, sincero e a redenção, pagar pelo mal cometido. Pagar pelo mal cometido. Constantino, mesma coisa. Constantino, se ele puder ir para Marte, nunca mais ouvi falar, beleza, vai embora, some da minha frente. Postura dele, em várias vezes, a postura dele foi de canalha. Postura canalha. Uma postura calhorda. Agora ele está com câncer, não pode falar. Lógico que pode. Ele mesmo disse. Um calhorda, um canalha com câncer, continua sendo um canalha, um calhorda com câncer. Nem faço essa afirmação. Eu falo que a postura dele foi de canalha. Mais de uma vez, a postura dele foi de calhorda. E ele não deu sinais nenhum de arrependimento. O que acontece aqui com a vacina? Então, para mim, está muito claro. A Covid foi um experimento. Para mim, será um marco, do começo da Terceira Guerra Mundial. Para mim, é uma arma biológica. E a vacina foi outro experimento social. Foram 2 experimentos sociais. O mundo parou, um monte de gente quebrou, foi uma violência gigantesca. E nós nem podemos hoje estudar, investigar e questionar com uma abordagem científica. Ministros do STF que tenham tido uma postura totalitarista, obrigado, sem nenhum embasamento médico, são responsáveis. São responsáveis. Governador também é responsável. Presidente também é responsável. Tá? Então, era um pouco isso que eu queria falar para vocês, deixar claro. Eu não sou a pessoa que vai levar o 70 vezes 7.
Não sou a pessoa dos 70 vezes 7. Eu perdoo uma vez, eu mostro outra face, bateu dos dois lados, eu só tenho uma cara. Eu estou vindo, eu estou aqui, e aí cabe a vocês, para a justiça, para fazer um acerto de contas. Não quero punir, amplo direito à defesa, não quero punir um único inocente. Mas hoje, no Brasil, que é uma nação completamente perdida, o Brasil é completamente perdido, não tem espaço, desculpa, para bullshitagem, para hipócrita, para vagabundo querendo se passar de bom moço. Você tem total liberdade de fazer as suas escolhas e tentar ser feliz. Mas chega de querer se aproveitar do trabalho dos outros. Tá? De querer roubar, de querer enganar, de querer arrancar o nosso couro. Então, essa é a mensagem aqui que eu queria passar. Covid, bom moço, hipocrisia, mentira, afetação. Pronto. Gabriel, separou algumas coisinhas aí? Quer comentar? Separei sim, Weintraub. Deixa eu colocar aqui para o pessoal. Para vocês, de repente, que não sabem, né? Teve até algum pessoal comentando antes da gente entrar ao vivo. Quem é essa pessoa na thumbnail, né? Essa pessoa é o Pirula, né? O Pirula, ele ficou conhecido no YouTube por ele ter um canal onde ele explicava a questão de biologia. E esse já foi um segundo momento do Pirula no YouTube. Porque o Pirula, ele, na verdade, ele entrou dentro do YouTube fazendo vídeos defendendo argumentos enquanto ateu, né? Então, olha, o ateísmo é viável por causa disso, não existem evidências que apontam para Deus, isso. E lá, ele teve uma atuação muito importante, porque era uma bolha significativa, muito engajada dentro do YouTube, em perseguir cristãos que faziam apologia da fé cristã no YouTube. Naquela época, eles eram maioria, é bom dizer. E aí eles perseguiram algumas pessoas, né, através de trocas de vídeo, e depois eles tinham uma técnica muito parecida com o que foi feito contra o Farol da Liberdade há pouco tempo atrás, que é denúncia em massa. Só que na época o YouTube ainda não tinha toda essa estrutura, não era essa rede social do Google. Estou falando há mais de 10 anos atrás. Então, quando você dava muita denúncia em cima de um determinado vídeo, a pessoa perdia o canal ou perdia muito do alcance dela. E aí, nessa época da pandemia, ele tomou de fato um lado, né? E até mostrando aqui para vocês, esse aqui é um tweet dele, ele respondendo uma pessoa: olha, me dê um exemplo de um efeito colateral que apareça a longo prazo por causa da aplicação de uma vacina, qualquer vacina. E a gente já comentou aqui a respeito de efeitos colaterais, enfim, são... Um monte de vacina dá efeito colateral. Isso é um absurdo ele falar uma loucura dessa. Uhum. Qualquer médico minimamente honesto vai falar: o remédio ou vacina tem efeito colateral. Existe uma quantidade de pessoas que reagem mal a um determinado tratamento, cara. Desculpa, fico revoltado com esse tipo de coisa. Fique em paz. E aí, o pessoal resgatou esse tweet no último final de semana, em virtude do que ocorreu a ele. Lembrando, muito importante, tá? Ninguém aqui deseja mal nenhum do Pirulo. É só mostrando o que ele mesmo defendeu naquela época do lockdown, e ele, como um doutor, né, na área dele, ele é um cara que ele tem uma titulação acadêmica, foi um divulgador dessas questões, tá bom? Ainda aqui, ó, foto que também o pessoal resgatou aí durante esse período, né, da pandemia, ele tomando vacina, tudo mais, certinho, tudo aí, né, era previsível. E aí, houve um episódio em particular na morte do professor Olavo de Carvalho, né? E aqui ele fez deboche, né? Eles tinham uma briga, até por essa questão entre fé cristã, né? Essa questão do ateísmo. E quando ele morreu, foi de Olavo. Aí a pessoa morreu, achou o Olavo, né? Então, o tempo inteiro ele era um cara meio debochado nesse sentido, né? Assim como foi comentado aí pelo Weintraub, né? Nessa questão dele mesmo, né? Que acabou sendo vítima dele. E aí eu separei 2 vídeos curtos para vocês assistirem aqui com a gente, né? O primeiro é desse lado mais
autoritário por parte dele e que ele não foi o único, tá bom? Muitos outros divulgadores científicos no YouTube assumiram uma postura semelhante. Vou colocar por aqui para vocês assistirem por um instante, tá bom? Essa vacina. Mas quando a gente tá falando de uma vacina para uma doença que mata crianças, aí tem que ser obrigatório. Aí, tipo, o que eu entendo é alguma sanção para aquela pessoa que não quer se vacinar precisa acontecer. Essa sanção não é tipo, ela vai perder a casa, ela vai não sei o quê, mas alguma coisa, tipo, ela não vai poder entrar em certos lugares, não vai poder tirar certos documentos, não vai poder fazer certas coisas. E isso precisa acontecer, porque algum incentivo essa pessoa tem que ter para se vacinar. Né? E esse incentivo, a gente não tem como fazer ele ser financeiro, até porque se for, as pessoas vão tomar vacina 14 vezes, e isso vai dar problema. Por outro lado, quando a gente está falando de criança, e não é o caso da Covid agora, né? Porque a Covid criança vai ser o último a ser vacinado, né? Então é capaz que demore mais de ano aí para as crianças poderem receber essa vacina. Mas quando a gente está falando de uma vacina para uma doença que mata crianças, aí tem que ser obrigatório. Aí, tipo, caneta nisso daí. Aí, mas é autoritário. Caguei. Tô nem aí. Aí tem que ser obrigatório. Ou tem que ter sanções muito severas para quem não vacinar as crianças. Porque a criança não tem culpa de ter pais irresponsáveis. O que você pensa não pode prejudicar a criança. Né? É a lógica do testemunho de Jeová. Né? Eu não aceito transfusão de sangue. Teu filho está aqui no hospital? Tá, vou transferir, vou fazer a transfusão. Mas eu não deixo. Azar seu. Não trouxesse ele para o hospital. Trouxe, vai ter a transfusão. Acabou. Né? Então é a mesma lógica. Eu, pelo menos, aí nesse ponto, não tenho o que discutir. Não tenho o que discutir. A irresponsabilidade, a idiotice dos pais não pode ser... idiotice é um termo ruim, né? Mas enfim, a irresponsabilidade dos pais não pode ser o motivo para que a criança, né, ou qualquer dependente, né, pode ser um velhinho, né, pode ser um bicho de estimação, né, eu não vi ninguém reclamar de vacinar o gado ou o cachorro, né, então quer dizer, essas coisas precisam ser controladas, tá? Então isso daí não tem jeito. Se isso é autoritário ou não, novamente, é a definição de autoritarismo, eu não vou entrar nessa celeuma aqui, porque não adianta. Qualquer coisa que eu falar vai magoar, ofender, soar imoral para alguém. Mas o fato é que quando a gente está falando de uma coisa coletiva, quando a gente está falando de algo coletivo, infelizmente, às vezes a gente não tem como esperar que as pessoas reajam da maneira mais eficiente para as coisas funcionarem. E aí, como a gente está falando de vida ou morte de pessoas, a gente está falando de um sistema para voltar ao normal, entre aspas, daquilo que a gente estava acostumado, se é que vai voltar, como a gente está falando desse tipo de realidade, infelizmente a gente não pode só ficar na dependência, né, de esperar as coisas acontecerem, não, porque... E é por isso que eu dei toda essa introdução para vocês. Até onde a gente sabe, até onde os dados mostram, dar informação para as pessoas, dar conhecimento, mostrar os dados para elas, não faz elas mudarem de ideia. Esse final é complicado, né? Você informar as pessoas não faz elas mudarem de ideia. É um pensamento, né, muito elitista por parte da pessoa, né, de achar que qualquer pessoa que de repente não tem uma titulação acadêmica ou que não tenha o conhecimento que ele tem dentro da área dele faz a pessoa uma estúpida, né? Eu não acho nem que... Eu acredito que ele tem uma coisa muito má dentro dele e totalitário, né? Ele é totalitário. A gente estava até conversando antes, Gabriel, quantas vezes eu falei para você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu te apresento alguns argumentos e vê. Uhum. Se existe boa-fé da contraparte, se existe boa-fé explicando, você me contra-argumenta, a gente toma uma decisão que seja compatível com as pessoas. Então, assim, é justamente a postura totalitária, que é muito comum na esquerda, muito comum. A esquerda é sempre totalitária. Existe o sábio, existe a figura do sábio, como eles se arvoram na ciência, eles falam que eles são um movimento científico, assim como o nacionalsocialismo, o socialismo, o comunismo, o positivismo, é tudo pela ciência. Agora, a ciência deles não permite contestação, não permite constatação empírica, isso é ir lá e ver, mas não é isso que eu estou vendo aqui no mundo, cara. O que eu estou vendo no mundo aqui é o oposto. Não, você é idiota. Você é um obscurantista, você é contra a ciência. Não, a ciência, baseada no princípio aristotélico ou tomista, ele pressupõe que você consiga constatar as coisas. Então, no modo geral, é isso. As pessoas, aqui no Farol, o que eu gostaria é que nós tivéssemos sempre o compromisso em buscar a verdade, com muita liberdade e tolerância a pensamentos que eventualmente possam parecer esdrúxulos, absurdos. Eu volto a falar, o Newton,
era considerado por muitos... Não, ele era completamente maluco. O Newton era completamente maluco. Isaac Newton era completamente maluco. Mas na maluquice dele, ele conseguiu desenvolver coisas que hoje são o alicerce da física moderna, do mundo ocidental. Eu gostaria de ter esse ambiente no Farol. Pegando uma fala aí também importante do Gabriel, a técnica de denunciar e bater para tirar a gente alcance e tal, ainda existe. A Bolsolepra, o bolsoleprismo colocou, o Farol estava subindo, crescendo, ganhando visualização, porque continuamos crescendo, está aumentando muito o número de pessoas vinculadas, de faroleiro, está crescendo bastante, tanto é que o Eric está visitando aí pelo Brasil. Mas eles conseguiram reduzir por umas 3 semanas o alcance do canal do Farol. Com a ação de vocês, de dar like, comentar, o comentário não pode ser só um joinha, tá? Tem que falar pelo menos legal. Se você escrever legal, já afeta o algoritmo. Então dar o like, o algoritmo e passar adiante. Conseguimos reverter já. O da semana passada, só no meu canal, vai bater 20 mil, está com 19.500 visualizações, fora o do Farol, fora dos outros, dá mais uns 3 mil. E o dessa semana, agora, de sábado, já está com 18 mil, mais uns 2 mil do Farol. Então, o trabalho de vocês na luta, na briga, nas redes sociais, está conseguindo derrubar a Bolsolepra, porque também eles estão faltando, está faltando braço para tanto buraco que eles têm, né? Tem buraco para todo lado lá, né? Isso, que diga o Renan e a Michele, né? Buraco para todo lado. Mas era isso que eu queria passar aqui do Pirula, da questão da vacina. Se você tomou, procure um médico, veja, existem tratamentos para mitigar o risco dos efeitos colaterais. Eu não sou contra, dependendo da circunstância, eu falo, vai lá e toma, cara, porque essa cepa que eu peguei aqui está derrubando. Eu falei isso pro Eric, vai e toma, cara. A cepa que eu peguei, se você pegar, eu não tenho como te curar, talvez eu morra, cara. Talvez eu vá morrer, Eric. Você tem que tomar, depois a gente busca um tratamento para mitigar o risco. É melhor você morrer daqui a 5 anos do que você morrer amanhã. Se sobreviveu, beleza. Agora vamos buscar uma alternativa para um efeito colateral que pode surgir. Existe forma de mitigar efeito colateral. Procure o seu médico, estude. Você entre nas redes e pesquise. Vá atrás, tá bom? Não é todo mundo que tem efeito colateral. É um percentual. Não é todo mundo que tomou que teve efeito colateral. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, junto com um pouco da discussão do Pirula, e, do modo geral, eu gostei do posicionamento dos faroleiros diante do episódio. Não foi uma postura de urubu, isso bem feito, aquela coisa bem bolsolepra, né? Deus castiga, é isso mesmo, tem que morrer, você vai ter... Porque não falta bolsolepra falando todo dia para mim que eu vou morrer, que eu vou ter derrame, que isso e aquilo. Um dia, é óbvio que eu vou morrer. E na minha família morre, o que acontece geralmente é 55, falta um ano, hein? Vocês aí que estão me escutando, aqui não deve ter bolsolepra, mas quando ficar público, amanhã virá público. Você que é bolsolepra, continue na torcida. O meu Deus é muito maior que o voodoo que vocês fazem. Mas é isso que eu queria passar, do modo geral. Acho que a postura é essa mesmo, a busca da verdade, tentar ser o mais justo possível, sem ser hipócrita, sem ser falso bom moço. Brasileiro não é. Brasileiro é violentíssimo. O brasileiro mata o outro por causa de um arranhão no carro, cara. Num esbarrão no carro, o cara é capaz de matar o outro. Então, sem hipocrisia, gostei da postura. Achei legal, cara. Tá bom? É isso. Quer mostrar mais alguma coisa aí, Gabriel? Tem mais alguma coisa? Eu havia separado só mais um vídeo dele, que é a respeito dessa questão dos vacinados. É bem curtinho, tá? Depois que todo mundo estiver vacinado, você ainda vai ter que tomar vários cuidados por causa dessas pessoas que não foram vacinadas. Então, você vê mais um erro, né, na análise, que hoje tanto faz, né, no fenômeno de
massa na sociedade, você mal sabe quem é vacinado, quem não é. O Covid já é uma doença que nem se fala mais a respeito. Continua tendo. Tem pessoas que tomam vacina de Covid todo ano. Continua tendo. Pessoas que foram vacinadas e têm Covid repetidamente, cara. Uhum. Enfim. Legal, vamos para as perguntas?